Beleza, já estamos aí gravando, tá? Então, olha só. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre função quadrática, também conhecido como função polinomial do segundo grau, tá? A gente vai avançar um pouco aí no conteúdo. Falamos sobre função afim, função do primeiro grau. Agora, função quadrática, ainda conteúdo do livro 2, beleza? Quando eu vou falar a respeito de função quadrática, gente, a melhor maneira que eu gosto de trabalhar a função quadrática é fazendo uma análise de coeficientes. Bem simples, tá? Onde a gente verifica a finalidade de cada um desses coeficientes, de que maneira cada um deles interfere na nossa função. Identificando isso, tá? A gente abrevia muito e entende de fato a essência de como é que funcionam aí os conceitos básicos do que vem a ser função quadrática, tá? Vamos lá então. Função quadrática, toda e qualquer função que é escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, toda e qualquer função que é escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c é chamada, então, de função quadrática, beleza? Na função quadrática, existe uma condição de existência, tá? A condição de existência recai justamente sobre o a, que é o que nós chamamos de coeficiente dominante desse polinômio, tá? Por que ele é chamado de coeficiente dominante? Porque ele é coeficiente justamente, é aquele númerozinho real, tá? Ele é coeficiente justamente do x ao quadrado. E o x ao quadrado é o que vai fazer com que essa função seja uma função do segundo grau. Beleza? Então é chamado de função de segundo grau justamente por quê? Porque você tem uma variável elevada a um expoente 2, beleza? Então, nesse caso aí, a condição de existência é a de que a tem que ser diferente de zero, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de condição de existência, tá? Então, a condição para que exista é que a seja diferente de zero. Isso por quê? Porque se de repente a gente admite que o a venha a ser igual a zero, tá? Aí você pega aqui, ó, o a é zero? É, beleza. 0 vezes x ao quadrado. Cancelou aí o x ao quadrado, sobrando o quê? Bx mais c. E se sobra apenas bx mais c, isso se transforma em uma função do primeiro grau. Deixa de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Portanto, a condição de existência é justamente essa, a de que a tem que ser diferente de zero. A não pode ser zero. Bruno, o B e o C podem ser igual a zero? Podem, não tem problema nenhum. Só que não pode ser zero é o A. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Vamos adiante, então. Então, quer dizer que a finalidade do A é apenas essa? Não. Agora vamos falar realmente, de fato, sobre a finalidade do A. A, coeficiente dominante, tá? Ele é responsável pelo quê? Olha só, ele determina o posicionamento, tá? Posicionamento da concavidade da parábola. Como assim ele determina o posicionamento da concavidade da parábola? Vamos lá. Estamos agora estudando os tipos específicos de função. Estudamos já a função afim. Na função afim, ou função polinomial do primeiro grau, tá? O gráfico é sempre uma reta. Então, a função do primeiro grau tem como gráfico sempre uma reta. No caso da função quadrática, da função do segundo grau, tá? O gráfico é sempre uma parábola, tá? E aí, nesse caso, onde é que o A entra nisso aí? Entra nisso aqui, ó. Olha só. Se o A é maior do que zero, tudo que é maior do que zero é positivo, não é isso? E tudo que é positivo nessa vida te deixa feliz, concavidade voltada para cima. Agora, se o A é menor do que zero, tudo que é menor do que zero é negativo. Tudo que é negativo te deixa triste nessa vida, concavidade voltada para baixo, tá? Então, se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, isso aqui, tá? É uma das principais atribuições do meu coeficiente dominante A.
Outra atribuição do coeficiente dominante A é o seguinte, é que quanto maior seja o valor absoluto de A, quando eu falo valor absoluto, a gente não leva em consideração o sinal se é positivo ou negativo, tá, gente? Então, quanto maior o valor absoluto de A, mais apertada a parábola vai ficando. E quanto mais próximo de zero esse valor de A, mais aberta, mais próximo de zero, mais aberta essa parábola vai ficando, tá? Por exemplo, se você tem A igual a 1, você tem esse nível de abertura, 2, 3, 4, então vai ficando mais fechado, tá? Se aqui A igual a 1, então você tem 1/2, tá? 1/4, 1/8. Então, quanto mais próximo de zero, mais aberta ela vai ficando. Quanto mais distante de zero, mais apertada ela vai ficando. O fato de o sinal do A ser positivo ou negativo serve apenas para que a gente determine justamente o posicionamento da concavidade da parábola, sendo ela para cima ou para baixo. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Posso ir adiante? Posso, né? Pode. Beleza, vamos lá então. Vamos falar então agora sobre o B, tá? B. Como todos aí viram, né, o gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola, tá? Que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Nesse caso aí, então, tá? Digamos que eu tenho aqui duas situações. Tem aqui o plano, tá? X, O, Y. Aí aqui eu vou ter uma parábola, certo? Desenho aqui uma parábola com concavidade voltada para cima. E aqui, outra situação. Eixo X, O, Y. Só que aqui eu vou fazer uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tá? Beleza, então. O que é que determina essa questão do posicionamento da concavidade da parábola? O valor de A. Nesse primeiro caso aqui, A é maior do que zero, ou seja, positivo. Então, nós temos uma concavidade voltada para cima. Aqui, nós temos um A menor do que zero, ou seja, negativo. Por isso, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Beleza. Só que, na função afim, função do primeiro grau, a gente determinava se a reta era crescente ou decrescente em função do meu coeficiente A. Será que essa mesma afirmativa a gente pode fazer aqui no caso da parábola do tipo se o A é positivo, a parábola é crescente? Se o A é negativo, a parábola é decrescente? Não. Não podemos fazer afirmações assim, como é que eu posso dizer, estritas, estritamente crescente ou estritamente decrescente. Por quê? Olha só. Porque quando a concavidade é voltada para cima, essa função ela é inicialmente decrescente, ela vem diminuindo, diminuindo, até que ela vai chegar num ponto em que ela não consegue diminuir mais, e logo após esse ponto ela começa a aumentar, e subir, e vai embora. Beleza? Da mesma maneira, quando a concavidade é voltada para baixo, ela sobe, 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 até que chega a um valor máximo, e logo depois desse valor ela começa a diminuir, diminuir e diminuir. Então, existe um ponto, tá? Que ele está mais ou menos por aqui, e que ele é muito especial. No caso da concavidade voltada para baixo, ele está mais ou menos aqui. E, em ambos os casos, tá? Ele é um ponto muito especial, por quê? Porque ele divide a parábola exatamente ao meio. Ele divide a parábola, né, entre uma situação de antes ser decrescente e logo em seguida passa a ser crescente, ou de ser crescente e logo em seguida passa a ser decrescente. É um ponto de inflexão, é um ponto crítico que pode ser chamado de ponto mínimo, caso a concavidade seja voltada para cima, ou pode ser chamado de ponto máximo, caso a concavidade seja voltada para baixo. Esse ponto especial, tá? Olha só, esse ponto especial nós chamamos de vértice da parábola, tá? Esse ponto é chamado de vértice da parábola. E como todo e qualquer ponto, né, que nós temos aí em qualquer tipo de função, todo ponto apresenta coordenadas, ou seja, um par ordenado que o localiza. Então, exatamente aqui, eu tenho a abscissa do vértice, o XV, exatamente aqui,
eu tenho a ordenada do vértice YV. Exatamente aqui, eu tenho a abscissa do vértice, XV. Exatamente aqui, eu tenho a ordenada do vértice, YV. Beleza. Se ele é um ponto tão especial, né, assim, então eu deveria ter alguma forma de defini-lo, de encontrá-lo. E essa forma existe, tá? Esse ponto, ao qual chamamos de vértice, obviamente, tem coordenadas XV, YV, tá? E, obviamente, que as suas coordenadas devem ter alguma maneira de ser determinada de maneira bem fácil. Não sei se fácil, mas nós podemos ter um meio de determiná-lo, tá? E a forma é a seguinte. Quando eu quero encontrar XV, eu recorro à seguinte forma. Menos B sobre 2A. YV igual a menos delta sobre 4A. Lembrando que esse delta é o mesmo delta da função quadrática, tá? Da função de segundo grau, b ao quadrado menos 4ac, tá? E aqui a gente tem o b. E aqui em cima a gente também tem o b. Dessa maneira, nos dois casos, eu consigo determinar qual é a finalidade do b. Qual é a finalidade do b? Olha só. Interfere. Pessoal, antes que alguém pergunte, eu vou dar uma esticadinha aí só em mais 10 minutos, tá? Então, olha só. Interfere diretamente na localização do vértice da parábola, tá? Então, o B, ele interfere diretamente na localização do vértice da parábola, beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tranquilo, posso ir adiante? Vamos lá, então. Vou falar agora sobre o C, tá? Vou falar agora sobre o C, para que a gente possa aí falar sobre todos os coeficientes. Falando, então, agora sobre o C, tá? C. O C, assim como o B na função do primeiro grau, ele é um termo constante. Sendo um termo constante, o que é que ele faz? Ora, indica o ponto em que o gráfico, e nesse caso aqui é uma parábola, né? Tá? Intercepta o eixo Y. Quando isso ocorre, x é igual a zero. Beleza? Quando isso ocorre, x é igual a zero. Vamos voltar um pouco aqui para a gente poder identificar esse tal desse C, tá? Onde nós estávamos anteriormente aqui explicando. Olha só. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui. Beleza? Olha só. A parábola. E o ponto onde ela toca o eixo Y é esse aqui, ó. Exatamente aqui ela toca o eixo Y. Exatamente aqui eu tenho o valor de quem? Eu tenho o valor de C. A parábola com cavidade para baixo, ó, exatamente aqui toca o eixo Y. Exatamente aí eu tenho o valor de C. Portanto, o C indica o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y. Gente, assim que a gente encerrar aqui nossa aula, eu vou fotografar isso aqui e vou mandar para o grupo de vocês no WhatsApp, beleza? Para que vocês possam copiar tudo bem bacaninha, joia? Então vamos lá então. Então o C indica o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y. Beleza. Mas aí fica a pergunta. E quem é que indica o ponto ou os pontos em que a parábola venha a interceptar o eixo X? Então presta bastante atenção, por quê? Na reta, na função afim, na função do primeiro grau, tá? A gente utiliza o zero ou raiz para determinar o ponto em que a reta intercepta o eixo X. Aqui é a mesma coisa. A raiz da função determina o ponto em que a parábola intercepta o eixo X também, tá? Então, olha só, zeros
ou raízes. Tá? Indica onde a parábola intercepta, tá, o eixo X. Ora, se quando você toca o eixo Y, o X é igual a zero, quando você toca o eixo X, o Y é igual a zero. Por isso que é chamado de zero ou raiz da função. Lá na função afim, na função do primeiro grau, toda vez que a gente ia encontrar a raiz da função, a gente pegava a função igualava a zero e através de princípios de equivalência, a gente resolvia, né, uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Como aqui nós estamos falando a respeito de uma função do segundo grau, obviamente que ao igualar toda essa função a zero, o que nós vamos obter é uma equação do segundo grau. Obtendo então uma equação do segundo grau, para isso, vou até colocar aqui, ó, para isso, vírgula, utilizamos dois pontos. Aí lá vem aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, vírgula, onde delta, olha só, é igual a b ao quadrado menos 4ac, conhecidos por todos vocês como sendo aquela boa e velha fórmula de Bhaskara. Beleza? Gente, dúvidas até aí? Tudo mais ou menos encaminhado? Ok? Sim. Beleza. Eu tô entendendo. Beleza, show de bola. Então, olha só. A gente vai fazer o seguinte, então, tá? Na próxima aula, a gente vai voltar... Deixa eu só pegar aqui o livro de vocês, para que vocês, de repente, se quiserem, já ir dando uma paquerada, já ir dando uma olhada, né? Aqui, primeira série. Tá? Deixa eu voltar a câmera aqui para mim, tá? Só um instantinho. Vamos lá. Então, na próxima aula, tá? Livro 2, certo? Aí vocês já podem ir dando aí uma paquerada, porque a gente vai começar a resolver aí algumas questões, tá? Então, olha só. No livro 2, nós vamos retomar na nossa próxima aula exatamente na página 230, onde nós temos aí o praticando, tá? Então, 230, 231. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar resolução de questões. Ou então a gente pode até fazer melhor. Ou a gente vai, mas de toda maneira, vamos resolver questões. Ou isso. Ou então vou fazer o seguinte. Eu vou mandar ou vai ser isso, ou então vou mandar uma listazinha antes, tá? Para que vocês possam aí baixar, enfim, de exercícios aí pelo Word, um pouco mais simples, tá? Eu acho que eu vou pegar um pouco mais leve com vocês nesse conteúdo inicialmente, para que a gente possa pesar a mão depois. Afinal de contas, esse conteúdo é bastante recorrente no Enem e a gente vai precisar praticar bastante ele para que a gente possa entender todas as suas minúcias e não ficar dúvida nenhuma. Beleza? Estamos combinados então? Então, Sim. jovenzinhos, na próxima aula, então, a gente retoma aí fazendo exercícios sobre função quadrada, beleza? Beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau.